Samantha, como é que está essa discussão hoje? Já foi aprovado na Câmara, no Senado? E quais são os riscos que você enxerga dentro dessa proposta do Plano Nacional de Educação? Olha, vamos dedicar outro programa também, mas só para a gente falar assim, o Plano Nacional de Educação ele vale por 10 anos. Então, nós tivemos o de 2014 a 2024, o ano passado veio um projeto, uma proposta muito complexa, muito fraca para a educação brasileira para o próximo decênio, que seria de 24 a 34. Toda uma mobilização da sociedade a gente conseguiu fazer vir para esse ano a votação, né, de 2025, mas ainda vai ser pelo decênio de 24 a 34 que vai valer esse plano. E uma coisa que nos chamou a atenção muito, eu sou diretora institucional da De Olho no Material Escolar, que é a De Olho no Material Escolar é uma associação sem fins lucrativos que nasceu de um movimento de mães que via problemas no material didático, entendeu que o Plano Nacional de Educação era a raiz e veio trabalhar em Brasília com esse projeto. Então, a gente conseguiu muitos avanços. O que eu tenho para dizer é assim, foi feita uma comissão especial na Câmara que hoje votou este projeto. Ele foi aprovado, o relator Moses, a presidente... Na comissão? Na Câmara, na comissão especial terminativa. Na comissão, ou seja, não vai para o plenário? Vai para o Senado. Vai para o Senado. Foi acordo, não precisa ir a plenário, vai para o Senado. O Senado já está acompanhando a discussão, então, muito provavelmente, não vai haver muita modificação no Senado, para que a gente tenha um Plano Nacional de Educação que, infelizmente, Júlia, a gente precisa falar o básico para que o aluno aprenda. Para que a gente consiga ter jovens que saibam ler e interpretar o texto que estão lendo, que consigam fazer as 4 operações. 85%, né, da população brasileira. Gente, é 85% da população brasileira não interpreta, não entende o que está lendo. É absurdo. Então, crime, eu vejo, né? no meu escritório, eu antes contratava fazendo uma entrevista. Agora eu preciso aplicar uma prova, porque esse sujeito que está estudando direito, ele não consegue fazer concordância verbal. Meu Deus. Ele põe o sujeito no feminino e concorda com o masculino, coisas básicas. Então, o Plano Nacional de Educação foi um esforço coletivo. Eu aproveito para agradecer aqui ao deputado Moses, que foi o relator, que ouviu todo mundo. A presidente Tabata, que foi também uma guerreira nessa condução da comissão especial. Eles ouviram todas as pessoas, eles trabalharam incessantemente. A assessoria legislativa da Câmara, que se esforçou também grandemente para tentar melhorar esse texto. E eu acho que a gente, em vista do que nós tínhamos no plano anterior, a gente avançou bastante. Claro que a gente sempre queria mais. Claro. Nós queríamos testes internacionais, o TIMSS, o PIRS, que trazem algum tipo de validação, né, ou de equiparação com países da OCDE, para que a gente pudesse se comparar, não no sentido de dizer que ranking a gente está, mas no sentido de direcionar as nossas melhorias. Mas a gente avançou muito, eu acho que foi uma vitória do Brasil e agora a gente vai votar no Senado. Samantha, tem um ponto, está até aqui na matéria do Cláudio Dantas, não vai precisar abrir não, que eu discuto aqui sem ler o texto na tela. Mas a proposta do homeschooling ficou de fora do texto? Não. Não? Ficou no texto. Está no texto? Sim. É mesmo? Sim. Gente, então, pessoal da redação, vamos corrigir aqui. Não está fora do texto? Olha, até eu saí da Câmara e vim para cá. Até o momento que eu vim para cá, estava no texto. Estava no texto. Então, vamos confirmar direitinho isso aqui, porque aqui na matéria estava falando Deixa eu perguntar aqui. Assim, a matéria está, a tentativa de inclusão da regulamentação do ensino domiciliar retardou novamente a votação neste fim de ano. O tema ficou fora da versão do relator. Mas tinham muitos destaques a serem aprovados enquanto eu estava vindo para cá. Ah, tá. Por isso que eu perguntei. Ela vai obter aqui a resposta? Não ficou no texto. Gente, ficou fora mesmo. Ficou fora. Mas tem projeto de lei, né, Júlia? Olha, Samantha, eu vou passar aqui um breve histórico para as pessoas que estão nos ouvindo. Não sei se você sabe, mas aqui no DF eu fui autora da lei do homeschooling. Olha só, não sabia. Quando a gente aprovou aqui no Distrito Federal, eu era deputada, consegui convencer o governador do Distrito Federal a apresentar um projeto, por ser uma competência do Executivo tratar de educação, tratar de área de Secretaria de Educação, iria trazer obrigatoriedade. Então, assim, obrigatoriedade administrativa, então não adiantaria simplesmente a gente aprovar uma lei de autoria parlamentar. Foi uma construção política muito difícil, porque é uma proposta que ainda gera muita polêmica. Sim. E me custou 2 anos de articulação. 2 anos. Nossa Senhora. E, finalmente, o governador apresentou e foram diversas as reuniões e sessões, e muitas vezes eram ali 5 deputados contra mim. E na obrigação de a gente quebrar uma série de mentiras, porque muitas pessoas têm uma opinião contrária à educação domiciliar porque não sabem do que se trata, porque não conhecem essa proposta de ensino. E mais do que isso,
muitas pessoas têm medo do resultado que a educação domiciliar pode trazer. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde já existe a educação domiciliar há centenas de anos, os alunos provenientes da educação domiciliar, eles têm desempenho superior em matemática, em línguas, em história e geografia. Então, eu acho que o sistema tem muito medo de perder o controle do monopólio que a educação hoje no Brasil tem. Porque hoje a educação no Brasil é um monopólio. Claro que você tem escola privada, mas está todo mundo submetido ao MEC, certo? Então, lutei muito aqui no DF, viu, gente? Lutei muito. As famílias educadoras do Distrito Federal sabem disso. E, infelizmente, a lei foi declarada inconstitucional aqui pelo Tribunal de Justiça do DF, numa ação movida pelo Sindicato de Professores, o Simpro. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, porque a gente está falando de uma discussão política, né? Não concordo com a inconstitucionalidade. A Constituição Federal, ela coloca nas mãos dos estados a competência concorrente para deliberar sobre o tema, mas quem decidiu pela inconstitucionalidade entendeu que a gente estava atingindo aquele artigo da Constituição que diz que a União decide sobre diretrizes da educação. A União fará normas gerais, né? E os estados cabem as delimitações. Não concordo. A gente não estava decidindo para o Brasil, a gente estava falando para o Distrito Federal. Então, é um argumento que não provém, mas a gente inaugurou essa discussão aqui no DF e muitas vezes, gente, na política, o simples fato de você inaugurar uma discussão já é uma grande vitória. Eu acho importante falar sobre, nem vou entrar no mérito, mas só por uma questão de, será que todos os pais que não têm os filhos na escola são negligentes intelectuais? Acho que é só analisar por esse lado. Não foi um pleito da De Olho, abertamente, a De Olho. A gente está preocupado com coisas muito mais básicas. A gente quer que o Brasil consiga ter crianças e jovens de 15 anos que tenham o básico para o exercício da cidadania. Então, Mas eu acho, assim, Samantha, e nesse ponto é uma perspectiva política. Acho que nada mais básico do que a família decidir o melhor para o seu filho. Esse é um direito natural, esse é um direito inalienável e o Brasil, ele é signatário de tratado internacional que garante à família esse direito de fazer a melhor escolha sobre a educação do seu filho. Então, é claro que se a gente pegar o todo, se a gente pegar a floresta da educação no Brasil, nós temos problemas extremamente graves, mas essas famílias, elas merecem ter esse direito respeitado. Então, gente, a gente reafirma o compromisso de continuar falando sobre esse tema, de continuar trazendo esclarecimento sobre o que é educação domiciliar. E que detalhe, se você aprova a educação domiciliar, você não obriga ninguém a fazer o homeschooling. Vai fazer quem quer e quem tiver condições de fazer. Porque as pessoas sempre comentam, mas aí você tem família que não tem condição. Sim, tem família que não tem condição e o projeto não é para ela. Nós temos famílias que querem uma educação católica, nós temos uma família que querem educação laica, outras que querem uma educação militar. Nós temos que respeitar a vontade das famílias. Essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha. Acreditar que uma educação única é a melhor para todos os indivíduos. Quem é mãe aqui, nós somos mães, nós sabemos, cada criança é única. Eu alfabetizei a minha filha, Samantha, eu alfabetizei minha filha, porque na escolinha ela não estava aprendendo com o método da escola, mas eu descobri o que funcionava para ela. Que agora é uma estudante de medicina. E hoje ela passou num vestibular extremamente difícil, porque ela teve uma base em casa. Alfabetizei na matemática, alfabetizei no português. Eu, que não sou pedagoga. Né? Então, eu acho que está na hora de a gente falar sobre isso e fica aqui o compromisso de a gente continuar mantendo essa pauta viva. Mas saiu do Plano Nacional de Educação. Sim, mas tem projeto de lei na Câmara. Eu acho que todas as discussões são saudáveis. Eu acho que a gente precisa... O meu desafio aqui, que trabalho com meio ambiente há muito tempo, é fazer com que os nossos parlamentares olhem para a pauta da educação. Porque o que me assustou, Júlia, quando eu vim com esse trabalho para dentro da Câmara e do Senado, foi a quantidade mínima de deputados e senadores que falavam de educação. A gente precisa fazer... Se a sociedade não está preocupada com isso, tem alguma coisa errada. Porque se é a educação que transforma, que vai ter gente que vai conseguir fazer planejamento familiar, que vai conseguir fazer escolha de profissão, que vai conseguir votar melhor, que vai conseguir... Nós vamos melhorar todos os setores. Eu acho que tudo acaba na educação. Quando a gente fala de todos os problemas do Brasil, econômicos, sociais, de cultura, de respeito, de
de tolerância ao outro, de ouvir, de respeitar as pessoas. Tudo acaba na educação. E eu fiquei muito chocada com o número reduzidíssimo de parlamentares que tinham a educação como pauta. Eu acho que a De Olho conseguiu fazer uma pulverização dessa discussão entre os parlamentares. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time. E aí é isso, trazer a educação para a mesa. Seja para discutir coisa polêmica, seja para discutir o básico. Precisa discutir a educação. Precisa.